Fala, meu querido, chegamos na sexta questão na prova da FUVEST 2022. Novamente uma questão que relativamente simples, né? Não exigia grandes interpretações, uma análise de um gráfico, e todo ano vai aparecer um gráfico e não foi diferente esse ano. Mas uma questão, como eu disse para você, simples, né? Sem grandes raciocínios. Falava sobre o resistor ôhmico, que é um tema importante aí na eletricidade, mas que você vai ver que não vai demandar grande tempo nessa solução. Mas vamos lá. Então ele fala que um componente eletrônico tem curva característica mostrada no gráfico a seguir, então eu coloquei até, marquei um pontinho aqui antes de começar essa resolução, que você vai ver que aqui vai ser o ponto onde essa curva começa a declinar aqui, né? Até esse ponto, veja que aparentemente é uma reta crescente aqui. Desse ponto em diante, isso se comporta como uma curva que tem essa diminuição no aumento, né? Então ela estava aumentando com um certo constância aqui, aí de repente a partir desse ponto esse aumento não segue na mesma velocidade, então ele tem essa característica. E ele fala que a resistência elétrica da componente da região em que ele se comporta como um resistor ôhmico, é a palavrinha-chave do exercício, é um resistor ôhmico. O resistor ôhmico é aquele que, independente dos valores de corrente e de DDP, independente não, né? De acordo com o valor da corrente e do valor da DDP, o R é constante. A resistência aqui é constante. Vamos anotar isso? Só para você depois estudar um pouquinho mais sobre esse tema. É quando a gente tem a situação da resistência aqui, né? O valor dessa resistência constante. Em algumas situações, que é o caso desse gráfico, a resistência não é constante. Se analisarmos desse ponto em diante, desse ponto da corrente para cá, se eu usar a primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I, desse ponto em diante eu não vou ter um valor de R constante. Você pode fazer até alguns testes aqui para verificar. Você vai ver que esse R vai mudando de acordo com que eu vou colocando as correntes e as respectivas DDP dele. Então, como ele fala que na região em que ele se comporta como um resistor ôhmico, ele vale aproximadamente quanto? Tá? Então, você pode escolher qualquer um desses pontinhos aqui. Você começa a perceber que existem 4 trechos aqui, né? A cada meio, a cada quadradinho, a cada 4 quadradinhos eu tenho meio. Então, acho que acho que o mais fácil que a gente poderia pegar é esse daqui, né? Vamos marcar esse ponto aqui, vamos escolher esse pontinho aqui, ó, na qual aqui ele é a metade de meio, que é 0,25. Então, eu vou ter uma corrente de 0,25 amperes por uma DDP de 0,2. E aí, basta a gente substituir aqui, ó. A DDP é 0,2, a resistência nós vamos encontrar e a corrente 0,25. R aqui é 0,2 dividido por 0,25. Se você fizer essa conta, a resposta vai dar 0,8 ohms. É aquele exercício de cartilha, sabe? Exercício que a gente passa a matéria de repente para o aluno, e aí fala assim, vamos fazer aquela questãozinha que você vai entender os conceitos. Essa aqui é clássica. Então, você vai ver que nesse pontinho, quando a corrente é 0,25, a DDP é 0,2, só subdividir aqui um pelo outro, você chega na resistência de 0,8, tá? Lembrando que não poderia ser desse ponto em diante, porque daí, nesse caso, o resistor é não ôhmico, e aí não é o que ele quer, é só nesse intervalo. Se você fizer para qualquer um dos valores, você vai ver que vai dar sempre 0,8. Eu peguei os mais fáceis para a gente acertar a questão, tá bom? Então, sexta questão aí da prova da FUVEST 2022. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, dá um like aí, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a propagar esses vídeos por aí, beleza? Então a gente já está terminando, hein? Já chegamos nos 3/4 da prova, falta só mais 2 questões para a gente fechar.